Bem-vindos ao nosso bate-papo de gente grande, que hoje, por sinal, tá cheio de novidades e conteúdo novo. Ao invés de um convidado, como a gente faz toda semana, eu estou trazendo duas super convidadas, a Jussara Carvalho Grafunder e a Milene Barazetti, duas escritoras, contadoras de histórias que também têm canais aqui no YouTube. Mas eu não vou dar spoiler. Você vai ter que assistir o vídeo e vir com a gente até o final. Você já se inscreveu? Já ativou as notificações? Não? Então aproveita que você veio até aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal e fica atento. As autoras e eu vamos dar dicas para quem quer começar a escrever as suas próprias histórias ou contar histórias de outros autores. Então é bem importante que você fique com a gente até o fim, porque cada uma vai trazer a sua experiência e as suas super dicas. Vou passar a palavra para a Milene Barazetti, depois para a Jussara Carvalho e no final eu volto, não me abandone. E até daqui a pouquinho. Olá, amigos do canal Mil e Uma Histórias, idealizado pela escritora Luciana Albrecht. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando desse quadro que se chama Papo de Gente Grande. Eu sou Milene Barazetti, professora, contadora de histórias e escritora. E quero conversar um pouquinho com vocês sobre o meu trabalho. Falar um pouquinho sobre contação de histórias, sobre escrita, sobre as coisas que me marcaram. Eu resolvi contar histórias desde o início, quando me tornei professora. Sempre gostei muito de ler histórias para os meus alunos. Só que ler uma história é diferente de contar uma história. Depois de ver e participar de muitos eventos, muitos cursos, eu vi o quanto era importante o contar, o narrar a história. E o quanto isso trazia diferenças naquela pessoa que eu via em relação a uma leitura de história também. E comecei então a me aperfeiçoar nisso, a fazer mais cursos, a participar de muitos seminários, a olhar muitos vídeos, a estudar muito, a ler muito, para aperfeiçoar meu trabalho como contadora de histórias, como narradora de histórias. Eu me considero contadora de histórias desde 2010, que foi assim quando eu realmente comecei a me profissionalizar nessa área da contação de histórias, né? Eu agora também estou fazendo contação de histórias no YouTube. Tem muita gente que faz contações de histórias maravilhosas no YouTube, mas não é assim a minha ideia de fazer um trabalho de contação de histórias somente no YouTube. Eu acho bacana, eu gosto muito de assistir alguns amigos que fazem e outras pessoas também, pra gente conhecer o trabalho de todos, mas é algo assim que eu prefiro assim realmente contar histórias pessoalmente, tendo o público na minha frente. Mas a gente sabe que vamos ter que mudar essa questão, já que com esse novo vírus a gente teve que se repaginar em várias coisas. E uma delas foi fazer mais vídeos, como esse que eu tô fazendo agora, né, pra vocês. E também falar um pouquinho mais através dessas aulas online que a gente também tá tendo que fazer em tempos assim de isolamento, onde a gente não pode ter o nosso público na nossa frente, né? Apesar que tem gente que diz, não, mas eu tô aqui na tua frente olhando esse vídeo, né? Mas não é a mesma coisa. Os principais, assim, desafios que eu tive na minha carreira realmente foi, assim, engrenar como contadora de histórias, porque não é simplesmente tu fazer um curso de 4 horas e tu vai se denominar contadora de histórias. Não, tu tem que estudar muito e tu tem que ficar muito firme sobre aquilo que tu faz. Eu também sou escritora e essa vontade de escrever também começou quando eu estava com os meus alunos, porque lendo muitos livros e contando muitas histórias de outros escritores, eu fiquei me perguntando por que não contar as minhas histórias. Eu escrevia já, mas eu tinha um pouco de vergonha de mostrar essas histórias. Então eu também fui fazer um curso, fiz um curso com o professor, escritor e ilustrador Celso Cisco, que também é um grande contador de histórias. Também li muito para poder começar a pensar um pouquinho se aqueles textos que eu fazia, que eu escrevia, eram bons para serem publicados. E eu tive então meu primeiro livro publicado em 2014, que foi o livro O Consertador de Coisas. E em 2014 também eu tive uma grande alegria, que foi quando esse livro
foi finalista do Prêmio Ages na categoria infantil. Depois, eu tive publicado o livro No Mar de Aurora, que é um livro já para o público juvenil. Depois, em parceria com a escritora Cristina Dias, eu escrevi Manual de Interação Monstruosa, um livro de poemas, que era um desejo já que eu tinha de escrever um livro de poemas e também que a Cris tinha. E convidamos então a ilustradora Iris Tanaka para ilustrar esse livro, o Marlon para fazer a ilustração. Depois, no ano de 2018, publiquei Doutora dos Livros e Que Monstro Menino. O Doutora dos Livros, ilustrado também pela Iris Tanaka, com o projeto gráfico do Marlon, e o Que Monstro Menino, ilustrado pelo Marlon Costa, e também com o projeto gráfico dele. O Que Monstro Menino foi também vencedor o ano passado, em 2019, do Prêmio Minuano na categoria Ilustração. E o ano passado, em 2019, eu publiquei, junto com o Marlon Costa também, pela editora Larte, que é a nossa editora, o livro Contos Soturnos, que é um livro com histórias de suspense e terror para os jovens, né? Algumas dessas coisas marcaram muito a minha vida, como ser finalista no Prêmio Ages, que para mim foi muito importante. O ano passado, o Marlon, que é meu esposo, ter ficado como finalista e depois como vencedor do prêmio Minuano na categoria Ilustração, com um livro que o texto fui eu que escrevi. Mas teve outras coisas que me marcaram também. Como em 2013, quando eu ganhei um prêmio de destaque na Mostra de Contadores de Histórias, organizada pelo Celso Sisto, na Feira do Livro de Porto Alegre. E em 2016, quando eu fui patrona da Feira do Livro de Novo Hamburgo, que foram assim as coisas que me marcaram muito. Uma dica para quem quer contar histórias é estudar muito, ler muito, escutar muito, observar outros contadores de histórias e não desistir nunca. E para quem quer ser escritor, ler muito, ler e escrever todos os dias, um pouquinho que seja. Assim, quem sabe um dia você se torna realmente um escritor com um livro publicado. Bom, era isso então. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer meu trabalho e quero agradecer novamente o convite da Lu para poder conversar aqui com vocês nesse papo de gente grande. Um beijo grande e até a próxima! Olá! Eu sou Jussara Carvalho Grafunder, moro em Santo Ângelo e estou aqui no bloco Papo de Gente Grande, a convite da querida Luciana, para nós batermos um papo sobre literatura e contação de histórias, algo que eu amo muito fazer. Bom, eu sou formada em letras, especialista em literatura infantil e infanto-juvenil e tenho um livro publicado que se chama Será que a Menina Anda? Que está na sua segunda edição, foi lançado em 2016 e a partir do lançamento desse livro, eu comecei a desenvolver mais pontualmente o trabalho enquanto contadora de histórias e também com formações pedagógicas na área de literatura infantil e infanto-juvenil, através de oficinas de contação de histórias e em projetos de leitura. Eu sou funcionária pública e trabalho atualmente na Secretaria Municipal de Educação de Santo Ângelo, coordenando projetos de leitura e bibliotecas escolares. Eu tento conciliar o meu trabalho enquanto funcionária pública com o trabalho de escritora e contadora de histórias. Nesse momento de isolamento social, o meu trabalho ficou mais pontual ainda, pois eu comecei a desenvolver lives de contação de histórias no meu Facebook, também no Instagram. Quem quiser seguir, segue lá, @jujubaconta. E no meu Facebook, Jussara Carvalho Grafunder, vai estar aí no vídeo
os links para quem quiser acompanhar. E temos alguns vídeos no YouTube também, no meu canal, que é Jujuba Conta Histórias, que ficam lá à disposição para quem quiser se encantar e viajar sem sair do lugar, adentrando no mundo das histórias. Eu escrevo para crianças, que eu tenho mais 2 livros escritos que estão no forno, quase saindo para vir ao mundo encantar mais pessoas, porque eu me identifico com as crianças, tendo a alma leve, sendo bagunceirinha, arteira, tendo essa imaginação fértil que desde pequena eu tenho. E o que me fez ter essa imaginação fértil foi o meu pai, através das suas contações de histórias. E eu considero que ali a minha imaginação fluía tanto que foi a mola propulsora para que eu partisse para o mundo leitor. Por isso, papais, mamães, professores, contem histórias. Que a contação de histórias é muito importante no desenvolvimento da imaginação e é capaz de transformar as crianças ou as pessoas que ouvem histórias em grandes leitores. Então, incentiva muito a leitura, porque a nossa imaginação flui e a gente quer mais. A gente quer imaginar mais e mais e busca isso nos livros. Foi assim que eu entrei nesse mundo da contação de histórias. E para mim esse trabalho como contadora de histórias é um trabalho muito mágico. A contação de histórias, a leitura é um universo fantástico. Assim como ler é viver, eu diria que escrever é uma arte. Assim como dizia Rubem Alves, que escrever é a arte de brincar com as palavras. Através da leitura e da contação de histórias, a gente brinca com as palavras, a gente transforma essas palavras em muita coisa boa. Então, as histórias são capazes de estabelecer conexões com a alma, tanto através da contação de histórias quanto das leituras, né? Por isso que eu digo que é como se fosse mágica. E quando nós escrevemos, nós estamos estabelecendo esta conexão. Conseguimos tocar almas, tocar as pessoas, as crianças, quem ouve histórias ou quem lê, né? E de certa forma tratar essas almas, porque as histórias provocam emoções. As histórias, sempre digo que são capazes de imunizar, de curar, de alegrar, de acalentar, desaquietar e confortar também. O mundo da contação de histórias enquanto profissão é muito desafiador, né? Porque a cultura leitura a gente vai conquistando e vai desenvolvendo. Tem que sempre estar promovendo estas atividades para tentar fazer as pessoas gostarem de ler. Para quem sabe se tornarem escritores, porque nenhum escritor nasce sem ser leitor, né? Então a gente tem que ler e ter vontade de colocar isso no papel, deixar fluir, né? Na minha carreira enquanto escritora, eu tive muitos momentos marcantes nas escolas que eu visitei, porque sempre é emocionante ver o olhar das crianças, das professoras, aquele olhar de encantamento. E saber que você está provocando esse encantamento é muito, muito, muito assim, compensante, nos deixa com a nossa alma muito leve. Então, foram muitos municípios que eu visitei, muitas escolas aqui do meu município também, e sempre é um momento desafiador e marcante. É um momento diferente do outro. Eu me considero, enquanto profissional, uma mulher guerreira, gosto de desafios, então eu estou sempre buscando inovar. A gente, enquanto contadora de histórias, tem que valorizar
o nosso perfil, né? Mas a gente pode se inspirar em colegas, em outros contadores de histórias também. Isso é muito importante para que a gente cresça. Então a gente tem que buscar sempre se aprimorar para promover cada vez um encantamento maior nas pessoas. Eu posso dar algumas dicas também aqui para quem deseja contar histórias. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Profissão contador de histórias. Então, para você ser um contador de histórias, você tem que ler muito, ampliar bastante o repertório, escolher uma história de qualidade, preparar-se antes de ler, sempre mencionar o autor, o ilustrador, a editora, explorar bastante o livro, explorar a sua voz, os gestos, o seu olhar, conhecer o seu público, né? Porque o objetivo do contador de histórias qual seria o objetivo principal? É você potencializar o texto, né? A história que vai ser contada. Então você tem que conhecer esse texto, essa história. Gostar de pessoas é muito importante, é fundamental, porque no momento de contar histórias nós vamos ter 3 elementos: o livro, quem ouve e quem conta a história, né? Então a gente tem que gostar de estar com essas pessoas, procurar conhecer o comportamento das pessoas também, conhecer o nosso público, mas cada performance é única, tem que se preparar. E inovando, gostar de ler, conversar, ouvir causos, porque no momento que a gente vai contar história, a gente se esvazia de si para encher o mundo. Então, nós temos um poder muito grande de encantamento quando contamos histórias. Então, ser um bom observador também é muito importante, né? Inspirar-se e aprimorar-se. Gostar do que faz. É o primeiro passo para a gente entrar nesse mundo da contação de histórias. Para ser escritor, a dica que eu dou é ler. Ler muito e deixar a imaginação fluir para colocar no papel as suas escritas. Buscar patrocínios, buscar dicas com outros colegas escritores que já têm uma caminhada, uma experiência maior, e encarar, se você quer, coloca no papel e faz seu livro viajar. Viajar pelo mundo e as pessoas viajarem através da imaginação, lendo as suas histórias. Então, quem deseja ser escritor, gosta de ler, gosta de escrever, comece colocando no papel, buscando dicas de outros colegas escritores, de editoras, de ilustradores, porque é um conjunto que a gente vai envolver para que o nosso livro saia do papel, né? E vá viajar de mão em mão, sendo os passaportes para o mundo da imaginação. Então, é muito mágico, é possível e basta a gente querer e correr atrás, porque quando a gente sonha e acredita, a gente realiza. E daí, ativa o pó do pirilim-pim-pim e plim, concretiza. Então, sonhe, acredite e tenha certeza que será capaz de realizar. No coração, obrigada, Lu, pelo convite. Um abraço virtual a todos. Tchau! Demais essa experiência das meninas, não é mesmo? E essas dicas, eu tenho certeza que você curtiu, eu adorei. Mas me permita apresentar o meu trabalho, a minha trajetória para você, pra gente ir finalizando aqui esse vídeo. Eu, diferente das meninas, não vim da sala de aula, não sou professora. Se você achava que eu era professora, se enganou. E eu vou revelar para você a minha história. Eu vim de uma área totalmente diferente, a área da administração de empresas, e também sou pós-graduada em gerenciamento de projetos, com foco em projetos sociais.
Mas a área da literatura sempre foi uma grande paixão, além de sempre conviver com o jovem e com a criança. Eu fui mãe muito cedo, aos 18 anos eu tive meu primeiro filho, aos 31 a minha segunda filha, e sempre estive rodeada de jovens e de crianças. Além disso, eu sempre fiz trabalhos voluntários com crianças e jovens. Fiz trabalho anti-bullying, fiz trabalho anti-drogas, também estudei teatro por 2 anos, teatro de rua, e me dedicava, já que eu não podia, na época, me dedicar à literatura e à arte da contação de histórias de maneira profissional, eu me dediquei a estudar paralelamente à minha profissão, digamos assim, oficial. Então, trabalhei muitos anos com a área comercial e com a formação de equipe, desenvolvimento de equipes, o que me deu também uma certa experiência na área de comunicação e o gosto, né, de estar com as pessoas. Porém, como eu disse para você, nem sempre eu pude me dedicar à literatura de forma oficial. Também pelas condições financeiras que não me possibilitavam, na época, realizar oficinas ou mesmo uma segunda graduação na área específica da literatura. Então, eu fui estudando de forma online, fiz vários cursos online na área de literatura e de contação de história, oficinas que eram oferecidas pelas prefeituras das cidades onde eu morava. Quando eu me mudei para Passo Fundo, fiz um curso também de dicção, desinibição e oratória, que agregou muito conhecimento para mim, né? E fui sempre muito interessada em leitura e fui estudando nos livros e na internet a parte de literatura, de formação leitora e de contação de histórias. Quando eu resolvi fazer essa transição de carreira, não foi do dia para a noite, foi depois de muito estudo, muita pesquisa, né, que eu finalmente me senti preparada para largar a minha função, minha profissão anterior e ingressar no mundo da literatura e da contação de história e dos projetos literários. Isso aconteceu ali por 2015 e 2016, quando eu lancei o meu primeiro livro de forma independente, A Estrela Pequenina. Um livro voltado ao público infantil, né, à educação infantil, aos primeiros anos, e fui muito bem acolhida, muito bem recebida pelas escolas no Rio Grande do Sul afora. 3 anos trabalhando bastante em feiras, eventos e escolas, eu fui amadurecendo também o meu jeito de escrever. E em 2019 eu lancei o meu segundo livro, o Procura Encrenca, que já traz um complemento para ser trabalhado em sala de aula ou mesmo um passatempo para ser feito em casa com os pais, que é o Encrencômetro, que eu fiz em parceria com a psicóloga clínica Jamile Kerber, onde a criança pode analisar os próprios comportamentos, saber se está aprontando demais, está dentro de uma normalidade, e os pais também podem se envolver lembrando da sua infância. Esse ano, um ano bem atípico para nós, contadores de história, né? Que nós estamos longe das escolas, longe das feiras e eventos. Eu lancei o canal aqui, 1001 Histórias no YouTube, para que a nossa roda de contar histórias não diminua, para que a gente não se afaste tanto, para que essa roda, mesmo que virtualmente, vá cada dia aumentando mais. Ao longo desse tempo, né, de estrada literária, digamos assim, os momentos marcantes foram vários, né? Eu aprendi muito. Dentro de cada escola teve um momento especial. Já contei história em escolas especiais, em vários tipos de escola, e esse encantamento que a gente vê nos olhos das crianças, dos jovens e dos adultos também, isso é um combustível para a gente continuar esse trabalho que é tão realizador, né? Tanto escrever, inventar as minhas próprias histórias, quanto contar histórias fantásticas de outros autores e autoras, seja virtualmente, seja pessoalmente. Um conselho que eu lhe dou, se o seu sonho também é virar um escritor ou um contador, uma contadora de história, é: estude bastante, leia bastante, mergulhe na leitura, porque um bom contador de história, um bom escritor é um bom leitor. E quanto mais você mergulha no universo da leitura,
mais as ideias vão borbulhando dentro de você. E esse encantamento que você sente ao ler histórias, sejam elas adultas ou infantis, não importa, isso vai transbordando de você para o universo, para o ambiente, transborda nas suas histórias. A gente leva muito não nessa carreira, é uma carreira muito desafiadora, mas conforme você vai amadurecendo e ficando pronto, o sim aparece. Então, como tudo na vida, a gente precisa de disciplina, empenho, estudo e dedicação. E quando você vê, o seu sonho está se concretizando. E sempre a gente vai se aperfeiçoando. Nunca estamos 100% prontos, né? Eu espero que hoje, após esse conteúdo, você saia daqui diferente do que você chegou, que ele tenha sido transformador, que ele tenha feito sentido para você. E se você gostou de toda essa experiência que nós passamos hoje aqui, um pouquinho da nossa experiência para você, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Também você pode sugerir outros conteúdos que você deseja ver aqui no canal e fica ligado na descrição das inscrições do vídeo, porque ali você vai encontrar os contatos da Jussara, da Milene e meus, para que você possa tirar alguma dúvida que surgiu após você assistir esses vídeos. Entrar em contato, dar as suas sugestões, suas opiniões também. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se inscreve no canal, ativa as notificações que toda semana a gente volta com conteúdo novo. Muito obrigada por ter vindo até aqui conosco. Um abraço, um beijo e a gente se vê.